Olá, nós vamos começar mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Vamos pensar à luz da Palavra de Deus alguns princípios que nos ajudam a ter uma vida espiritual saudável. Antes eu quero pedir que você se inscreva em nosso canal, curta aqui esse vídeo, compartilhe com outros e nos ajude também a compartilhar o nosso canal. Nós queremos chegar aí a 500 inscritos, então quero contar com a sua colaboração para poder aumentar o número de inscritos do nosso canal. Então nos ajude aí divulgando o canal da nossa igreja. Vamos ler a palavra de Deus lá em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 18. Na verdade, essa lição está baseada no capítulo 3, do 8 até o 18. Mas eu vou ler apenas o versículo 8 para a nossa meditação dessa lição. Mas quero que você leia na sua casa o texto inteiro e vamos extrair essas lições a partir de todo esse contexto de 8 até o 18. Então vamos ler a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Quando a gente pensa sobre uma espiritualidade saudável, é importante a gente refletir o que a palavra de Deus de fato traz para nós como princípios que vão nos ajudar a manter a nossa vida saudável, independente das circunstâncias. A palavra de Deus ela vai trazer para nós o princípio de que nós vivemos para a glória do Senhor. Na verdade, esse é o propósito pelo qual Deus ele nos criou, para o louvor da sua glória. Não fomos criados para a nossa própria satisfação. Se a gente começar a pensar desde Gênesis, a gente vai poder perceber exatamente esse princípio ali por trás da criação de Adão e Eva. Deus não cria aquele casal para que eles pudessem viver para si mesmos, mas cria com o propósito de guardar, lavrar o jardim e que pudessem obedecer ao Senhor, sendo submisso à vontade de Deus. Mas o homem, é claro, a gente pode perceber pela leitura do texto, que eles desobedecem a Deus e procuram fazer a sua própria vontade, e a partir desse momento o pecado ele passa a viver ou habitar na natureza humana. Então o homem começa a viver para o seu próprio prazer, para a sua própria vontade, para a sua própria glória. Porém, o propósito de Deus permanece o mesmo, imutável. Deus ele nos criou para o louvor da sua glória. A gente vai ter alguns textos que nos ajudam a entender isso, dois especialmente. Isaías 43, versículo 7, ele vai nos dizer que nós fomos criados para a sua glória. E também a gente vai encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 31, que a palavra de Deus também nos diz que devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Então a gente pode concluir a partir desse texto e também aquilo que a palavra de Deus ela vai trazer para nós, de que o propósito da nossa vida é glorificar ao Senhor. Não está relacionado às circunstâncias pelas quais nós passamos, porque nesse mundo caído, nesse mundo pecador, nós enfrentamos situações difíceis e não importam as situações pelas quais nós passarmos. Deus não está tão preocupado com a situação que nós enfrentamos. O que Deus realmente se importa é a maneira como nós enfrentamos as situações da nossa vida. Se as enfrentamos de forma a glorificar a Deus ou se as enfrentamos de maneira a honrar ou a atender o desejo do nosso próprio coração. E nisso que faz realmente a diferença. Quando a gente procura fazer segundo a vontade de Deus, todas as coisas, ou reagir às circunstâncias da vida segundo a vontade de Deus, nós glorificamos a Ele. E ao glorificarmos a Ele, nós também experimentamos aquilo que é bom, perfeito e agradável. Não se trata de Deus ser um Deus caprichoso que está lá no seu templo, no céu, ditando aquilo que nós devemos fazer ou não fazer por seu próprio capricho. Não se trata disso. Deus ele sabe aquilo que é melhor para nós e Ele controla todos esses eventos. Quando nós nos satisfazemos em Deus, nós faremos a sua vontade e ao fazer a vontade de Deus, nós experimentamos aquilo que é bom para a nossa própria vida. E aí nós experimentamos essa paz que excede todo o entendimento, nós experimentamos a vontade que é boa, perfeita e agradável, e experimentamos, em última instância, a felicidade verdadeira e perene, independente das circunstâncias. Esse é o propósito realmente do Senhor para nós. E não importa se a gente está vivendo momentos bons na nossa vida, de conquistas, de realizações, de sucesso, falando aos olhos humanos, ou não importa se estamos passando por algumas dificuldades, tribulações, problemas, porque eles serão inevitáveis ao longo da nossa vida.
O que importa é como nós viveremos esse período em nossas vidas. E aí a gente pode perceber que existem milhares de pessoas que vivem momentos bons na sua vida de conquista, mas esquecem do Senhor. Voltam até mesmo as costas para Deus, reagem de forma diferente daquilo que Deus gostaria que elas estivessem reagindo. E, portanto, acabam sofrendo as consequências tanto de suas ações e não vivem realmente para glorificar o Senhor. Em contrapartida, a gente pode perceber que existem pessoas que, ao viver e enfrentar situações adversas nas suas vidas, acabam reagindo de forma a glorificar ao Senhor. E ao olharmos para tais pessoas, nós somos edificados, somos abençoados, nós vemos a mão de Deus, vemos até a presença de Deus na vida dessas pessoas, porque decidem reagir de forma a honrar e glorificar o Senhor. Portanto, quando falamos de uma espiritualidade saudável, estamos pensando em algo que vai perdurar em todos os momentos. É como nós vamos enfrentar as situações das mais diversas na nossa vida, mas mantendo o propósito original pelo qual nós somos criados, para o louvor e glória do Senhor. E, na verdade, a vinda de Cristo Jesus, ela tem exatamente esse propósito. Porque ao distanciar de Deus, o homem passou a viver afastado de Deus e passou a viver para si mesmo. Mas Deus permanece no seu propósito de trazer, de criar para si um povo que o glorificasse, e para isso ele envia Jesus Cristo para fazer essa reconciliação e restaurar em nós, o nos redimir e levar de volta ao propósito que nós tínhamos anteriormente, para o louvor da sua glória. Então precisamos pensar sobre isso. E hoje a gente vive assim um momento em que há um grande número de pessoas que buscam uma espiritualidade. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, nós não vivemos uma sociedade secularizada no sentido de ser arreligiosa ou contra a própria religião. Mas nós vivemos uma sociedade em que ela busca uma certa divindade, uma certa religiosidade ou espiritualidade. Então isso é muito notório hoje. E o que caracteriza essas pessoas em busca da espiritualidade ou de uma vida espiritual? São pessoas que querem ter essa comunhão com Deus, esse contato com Deus, mas não estão preocupadas com instituições, não estão preocupadas com um sistema teológico, apenas querem ter esse contato com Deus ou com alguma espécie de culto ou de uma divindade. E aí a gente pode perceber exatamente esse movimento no nosso meio, seja no meio evangélico, seja em outras religiões. A gente vai ver um grande número de pessoas que buscam essa espiritualidade. Mas a gente precisa voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e buscar uma espiritualidade saudável. E aí esse texto de Pedro, ele traz alguns princípios para nós que vão realmente nos ajudar ou direcionar para que nós tenhamos essa espiritualidade saudável, à luz realmente da palavra de Deus. E algumas coisas são interessantes que Pedro está tratando aqui nesse contexto. Aí Pedro está usando a volta de Jesus como um pano de fundo para trazer alguns ensinamentos, algumas lições realmente aqui para a gente. E aí uma das primeiras lições que a gente pode tirar aqui desse texto é que a promessa da vinda de Cristo Jesus, ou as promessas de Deus, elas precisam influenciar a nossa vida de tal forma a buscarmos a vontade de Deus correta para nós, aguardarmos as promessas serem cumpridas na nossa vida, mas sabendo que essas promessas elas se cumprirão no tempo que Deus tem preparado para nós. Não se trata de termos a agenda de Deus e determinar quando essas promessas elas se cumprirão. E aí nós entramos com o elemento que é a fé na nossa vida. Confiamos na promessa de Deus, mas aguardamos o momento que essas promessas elas se cumprirão na nossa vida. E aí precisamos distinguir também promessas que são individuais, promessas que são gerais, promessas que se aplicam a todas as pessoas, promessas que elas têm um fim aqui dentro desse tempo, mas promessas também que se cumprirão quando Cristo Jesus ele voltar. Mas o certo é que nós não temos o controle sobre o tempo. E a maneira como Deus ele trata o tempo é uma maneira diferente daquele que nós tratamos o tempo. E aí precisamos compreender isso também à luz da palavra de Deus. E Pedro aqui nesse contexto, ele vai falar sobre isso. Um ano, um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Porque o tempo para Deus é diferente do nosso
ou da maneira como vemos o tempo, mas precisamos olhar para as promessas de Deus e confiarmos nas promessas do Senhor. Isso vai realmente influenciar muito a maneira como nós vivemos a nossa vida, especialmente quando passarmos por situações difíceis. Nós vamos olhar para as promessas de Deus, sejam essas que se aplicam de forma imediata, sejam aquelas que se aplicam no fim dos tempos, mas essas promessas elas vão encorajar o nosso coração para mantermos a nossa vida coerente diante do Senhor. Então precisamos prestar bastante atenção nas promessas de Deus para as nossas vidas. Quando a gente olha para essas promessas de Deus, que há de se cumprir no futuro, elas precisam também influenciar a maneira como nós vivemos aqui nesse mundo. Não apenas na expectativa de que elas se cumprirão, mas elas precisam também mudar a nossa maneira de viver nesse mundo. E eu acho isso muito interessante, a forma como Pedro ele trata sobre essa questão. E ele olha para essa promessa com uma expectativa muito importante, tendo os olhos fixos naquilo que Deus ele há de fazer, mas também olhando para esse tempo aqui presente. E aí olha um versículo que eu gosto muito, que ele trata aqui nesse texto, que nos fala sobre isso. Olha o versículo 11, o que ele nos diz. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? É a pergunta que Pedro automaticamente ele faz ao olhar para essa promessa quando Cristo ele daria fim a todas as coisas. A pergunta que se faz não é apenas esse desejo, essa expectativa desse dia, mas é a maneira como a gente vive enquanto aguardamos esse tempo. E isso é muito importante a gente pensar, porque por muito tempo a igreja parece que apenas olhava para aquilo que Deus havia de fazer lá no futuro, ou seja, a vida eterna, os céus. E esquecíamos daquilo que nós deveríamos fazer enquanto aguardamos essa vida aqui. E uma espiritualidade saudável, ela não apenas observa a promessa de Deus e entende que Deus tem o controle sobre o tempo e não nós, mas também procura viver de maneira coerente com aquilo que nós aguardamos a realizar no futuro. E por isso é importante a gente pensar que a nossa vida não depende das circunstâncias, mas depende como a maneira como nós vamos enfrentar essas situações na nossa vida. Por isso a pergunta de Pedro, que pessoas nós devemos ser enquanto aguardamos esse tempo? Não sabemos o dia, não sabemos a hora, quando há de acontecer, mas a palavra de Deus nos dá indicações de como devemos viver enquanto aguardamos esse tempo aqui na Terra. Uma outra característica de uma vida espiritual saudável é que é preciso manter uma coerência com as Escrituras Sagradas. Se hoje nós temos um grande número de pessoas que buscam essa espiritualidade e não estão preocupadas com a instituição, não estão preocupadas com o sistema teológico, a palavra de Deus apresenta para nós uma maneira correta de viver a nossa vida que está fundamentada nas Escrituras Sagradas. Isso envolve não apenas a nossa prática, a nossa moral, mas também os nossos conceitos acerca de fé e acerca de Deus. Porque tudo aquilo que a gente conhece sobre Deus, sobre Cristo Jesus, está revelado nas Escrituras Sagradas. E a gente precisa confiar realmente na palavra de Deus e conhecer Cristo através das Escrituras Sagradas. Não vamos conhecer Cristo fora das Escrituras, não vamos conhecer aquilo que Deus ele é fora das Escrituras, mas é a Escritura que vai apresentar para nós como podemos ser salvos, quem é Deus, quem é Cristo Jesus, como nos relacionamos com Ele, quem é Cristo Jesus, quem é essa trindade que nós adoramos, é através das Escrituras. Não vamos nos relacionar fora dela. Por isso Pedro ele vai destacar isso aqui nesse texto, sobre os escritos de Paulo, que alguns tentam distorcer, mas Paulo escreve na sabedoria que Deus deu e que precisamos buscar compreender a vontade de Deus revelada na palavra do Senhor. E não nos deixarmos levar por esses erros, por essas distorções que acontecem. E hoje a gente tem muito isso. Muitas pessoas que aproveitam esse sentimento que é presente na nossa sociedade hoje, de um grande número de pessoas que buscam a espiritualidade e aproveitam esse sentimento para arrastar pessoas para aquilo que elas mesmas querem, ou defender ou querem ensinar. E aí, essas pessoas também que buscam essa espiritualidade acabam colocando para si mesmas que atendem os seus desejos mais profundos do seu coração.
mas isto não é a vontade de Deus, nem uma espiritualidade saudável. A gente precisa olhar para aquilo que esse mundo hoje ele tem, dessa busca de espiritualidade, mas termos responsabilidade tanto ao ensinarmos a palavra de Deus, mas para nós mesmos, de buscarmos compreender melhor aquilo que a Escritura apresenta e não apenas buscar um movimento para aderirmos a Ele, que às vezes faz até bem o nosso coração, até nos faz sentir bem, mas diante de Deus não é uma espiritualidade saudável. E aí precisamos ter realmente cuidado com isso, porque temos muitos youtubers, temos muitas outras redes sociais e outros cultos que são esses movimentos, mas que não estão preocupados com aquilo que a Bíblia apresenta. Tem então esse cuidado. Uma espiritualidade saudável, ela entende essa temporalidade de Deus, que Deus ele tem um controle disso, aguarda confiante nas promessas do Senhor. Ela vive de acordo com essas promessas de Deus, mas também procura compreender as Escrituras para que a sua vida seja pautada por ela. Mas ainda por último, e aí é o versículo que nós lemos aqui no início, uma espiritualidade saudável precisa buscar conhecer e compreender cada vez mais de Cristo Jesus e crescer nele a cada vez mais. E aí é o versículo 18 que Pedro encerra esse contexto. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça e conhecimento de Jesus Cristo. O propósito da nossa vida é viver para a glória de Deus. E em Cristo Jesus nós temos o varão perfeito, o homem perfeito, aquele que perfeitamente glorificava ao Pai com a sua vida. Através dele, nós vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Por isso, em Cristo Jesus, nós devemos crescer. E o propósito dos dons, dos ministérios da igreja, o propósito da igreja de Cristo Jesus é nos levar a esse crescimento, a crescermos juntos na estatura de Cristo Jesus, para que Cristo seja formado em nós e assim possamos glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então, ao olharmos para Cristo, que a palavra de Deus revela para nós, esse Cristo precisa ser formado em nossas vidas para que essa nossa natureza terrena, ela morra cada dia mais e Cristo seja formado em nós, até que possamos também dizer com o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quanto de Cristo tem sido formado nas nossas vidas, o quanto de Cristo tem sido formado na sua vida. Uma espiritualidade saudável, ela tem por objetivo também crescer semelhante a Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo de pandemia, nesse tempo de lutas, nesse tempo de desafios que nós temos, a vivermos a nossa espiritualidade de forma saudável, a entender que a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual não depende das circunstâncias, dos problemas, das provações, nem mesmo de tempos de bonâncias, mas a nossa vida com Deus depende tão somente da fé em Cristo Jesus, capaz de nos levar a viver de acordo com as Escrituras, aguardando as preciosas promessas do Senhor, procurando crescer cada vez mais no Senhor Jesus, para que Ele seja glorificado através das nossas ações. Que o Senhor assim nos abençoe a cada dia mais. Vamos orar? Pai Santo, queremos te exaltar e te glorificar pelas tuas preciosas promessas para nossas vidas. Não somos merecedores, pois somos pecadores, mas, ó Deus, temos sido abençoados pelo Senhor. O Senhor tem nos dado promessas tão preciosas. Ajuda-nos, ó Deus, a guardarmos com fé, com confiança, e que ao guardarmos as promessas do Senhor, possamos viver nesse mundo de forma a te glorificar, a te exaltar a cada dia mais, que as nossas vidas estejam sempre, ó Deus, pautadas nas Escrituras Sagradas, e que o Senhor nos ajude a crescer em Cristo Jesus, para que o teu nome seja glorificado em todas as circunstâncias. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais fé no Senhor, confiança em Ti e na Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.